Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria muito, senhor presidente, de ver ocupando esta tribuna algum representante da base do governo. Porque o governo tem nesta casa o seu líder, o líder do governo. Imagino eu ser obrigação de um líder do governo apresentar aqui as fundamentações para a defesa dessa chamada peça orçamentária. O governo tem um líder, há os partidos políticos que dão sustentação ao governo, mas não há nenhum representante dessa base do governo, nem o líder, que ocupe esta tribuna para defender, para sustentar. Não. O que nós verificamos, mesmo com a tragédia vivida pela população do nosso estado, fazendo uma referência especial aos servidores públicos, é que nós vemos a base do governo se revezando no governo, assumindo cargos. Exatamente para quê? Para manter a base do governo, para fazer algum pequeno atendimento, de modo a permanência do crédito. Vamos enganando. Sai daqui, assume uma secretaria, agora vou liberar o recurso. Libera uma migalha. Aliás, há um tempo atrás, e não tem muito tempo, estivemos lá na Universidade da Zona Oeste. E aí, uma representação do corpo docente. Ah, mas o fulano, se não fosse o fulano ter liberado 500 mil reais, já teríamos fechado as portas. Quem teve aquele crédito foi exatamente um representante do governo que está aniquilando as universidades estaduais, o ESO, o ENF e o ERJ. Aliás, que se tudo caminhar como está sendo anunciado, subordinado que está, ou cúmplice do governo federal, qualquer dia o governo do estado, para reduzir despesas, vai privatizar as universidades estaduais. Aliás, incluindo aí o Hospital Pedro Ernesto. Porque, no afã de caminhar no sentido de recuperar as finanças estaduais, com a calamidade financeira que decretou, aliás, uma figura jurídica inexistente na Constituição, mas que recebeu o patrocínio do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal acolheu uma expressão em relação à calamidade inexistente até então. O estado do Rio de Janeiro é precursor. Então eu queria ver. Eu estava vendo os parlamentares que ocuparam a tribuna, nenhum, até agora, da base do governo. Mas aqui nós estamos vendo, estima a receita e fixa as despesas. Nós temos, senhor presidente, que cuidar primeiro da receita. E há responsabilidades que devem ser compartilhadas. Ontem mesmo aqui compareceram o senador Wellington Fagundes e o deputado federal Hugo Leal para tratar da questão da Lei Candir, que
em sendo enfrentada. A Lei Candir é a lei do tucanato também, abraçada pelo PMDB, depois que passou, através de um golpe, a ocupar a presidência da República. Mas o Rio de Janeiro tem 3 senadores e 46 deputados federais. É preciso que esse esforço... Ontem solicitaram o nosso apoio para pressionar para que a Lei Candir seja reformulada. Mas não pode o governador do estado convidar ou até convocar para um encontro a bancada federal e a bancada no Senado, para que haja uma pressão com as bancadas dos demais estados prejudicados para a reformulação da Lei Candir. Não é uma atribuição do Poder Legislativo estadual. Mas o governador tem autoridade política para liderar esse processo? Se dispõe a fazê-lo? Não, não se dispõe. O governo obedece às determinações do governo federal. A questão dos royalties do petróleo é competência do Poder Legislativo? As iniciativas aparentemente exitosas que surgiram desta casa foram consumadas para trazer receita? Não. Porque essa responsabilidade passa pelo Congresso Nacional. Mas a questão do ICMS em relação ao petróleo é o único produto que tributa no destino e não na origem. Mas quem é que pode promover esta modificação? É o Congresso Nacional. Mas o que é que nos cabe? O que é que o Poder Legislativo Estadual... Aliás, lamentavelmente, aquilo que é possível fazer para recuperar a receita só se ouve na voz de quem é visto como oposição. E eu vou reproduzir aqui algumas manifestações de quem me antecedeu, ou dos que me antecederam. Primeiro, a cobrança da dívida ativa. Dívida ativa. Cabe à Procuradoria-Geral do Estado cobrar a dívida ativa. Virar as costas para esse escândalo, que é a proposta de securitização, que o Estado estará abrindo mão de receita. Tem que cobrar a dívida ativa. A questão da sonegação. A sonegação corre solta. Eu apresentei um requerimento com as assinaturas necessárias para uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a sonegação. Converso com alguns ex-secretários de Fazenda que dizem que a sonegação no estado do Rio de Janeiro de ICMS está na casa dos 30% no mínimo. Por que o governo não quer enfrentar a sonegação? Quem é que sonega? Nós temos aí 10, 12 setores da economia que são responsáveis por 85% do ICMS. Alguém falou aqui combustíveis e lubrificantes. 1. Cervejas e refrigerantes. 2. Supermercados. As siderúrgicas. Mas são os chamados grandes contribuintes, na verdade, são os grandes sonegadores. Eles é que sonegam. Mas também são grandes contribuintes, e não sei como ficaremos para 2018, também nas campanhas eleitorais. E aí a questão do chamado incentivo fiscal. Muita gente diz, sem o incentivo fiscal,
nós não teríamos, por exemplo, o desenvolvimento do polo automobilístico no sul do estado. Mas existe uma diferença entre incentivo fiscal e favor fiscal. Nós temos que estabelecer a diferença, porque nós sabemos, e vez por outra surgem denúncias fundadas, que o universo de favores fiscais é muito grande. Então é preciso, e isto está ao alcance da nossa mão. O que é o que o governo quer? E esse orçamento, essa peça orçamentária registra isso. O governo está apostando no chamado Estado mínimo, além das universidades, transferir responsabilidades públicas para a iniciativa privada. Olha a saúde no Rio de Janeiro. Pedro II, Rocha Faria e Alberto Schweitzer na Zona Oeste. O governo do estado transferiu para a prefeitura e a prefeitura terceirizou, contratou OSs. Algumas OSs, inclusive, criminalizadas. A OS não paga os servidores contratados sem concurso público, porque os servidores da saúde estão aí abandonados, sem plano de cargos, carreiras e salários, sem nada. E a população sofrendo. Mas os tomógrafos estão todos enguiçados. O prefeito viaja muito. O governador não viaja, mas também não age. Não sei. Olhamos a saúde, essa tragédia. As universidades, essa tragédia. Daqui o pessoal da AP-FAETEC, assinamos ali a proposta para que o presidente seja eleito. É uma reivindicação justa. Mas o pessoal da FAETEC está dentre aqueles esquecidos, com salários atrasados. E a FAETEC já alcançou no estado uma projeção compatível com a sua importância, a qualificação profissional em nível técnico, espalhada pelo estado inteiro. Mas estão lá os servidores, agoniados, compreendendo a responsabilidade que têm, mas ao mesmo tempo impossibilitados de prestar o serviço, mas impossibilitados até da própria sobrevivência, porque os salários são atrasados. O governo assumiu o compromisso com o governo federal, não realiza concurso público, não vai reajustar os salários. E aí como é que o Estado fica? Como é que fica o servidor? Então, senhor presidente, esta peça orçamentária, ela representa mais uma farsa do governo. E nós aqui precisamos nos mobilizar, tentar sensibilizar, inclusive, a base do governo, para que possamos contribuir para melhorar a receita. Porque as despesas prioritárias devem contemplar os serviços públicos e os servidores públicos. O governo quer o quê? Com as medidas que vem tomando, aprofundar o endividamento. Não há uma iniciativa do governo que não represente o aumento da dívida do Estado. Tem aqui a previsão, 9, quase 10 bilhões para o serviço da dívida. Está aqui na mensagem do governo. O governo quer privatizar a SEDAI para um empréstimo de 2 bilhões e 900. Mas a SEDAI, além da sua importância para a população, a SEDAI ainda é uma empresa lucrativa. O governo está abrindo mão de receita, privatizando a SEDAI. Para concluir, não vai por favor, conseguir, senhor presidente. A resistência é muito grande, mesmo com a chantagem que faz em relação aos servidores públicos, mentindo e dizendo que para atualizar aquilo que é devido aos servidores públicos, tem que privatizar a SEDAI. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna
denunciar a farsa que representa essa peça orçamentária. Esperar que o governo assuma o compromisso de recuperação da receita, sem o endividamento do Estado, sem a privatização da SEDAI, aí sim, para contemplar os servidores em suas reivindicações, que às vezes são até pequenas, mas ao mesmo tempo também prestar bons serviços públicos à população. Mas a minha última reivindicação, eu não estou vendo aqui o líder do governo. Aonde está o líder do governo diante desse importante debate? Onde estão os líderes dos partidos políticos que dão sustentação a esse governo? Por que eles não vêm aqui para debater esse orçamento? Qual é o papel que eles querem cumprir como integrantes do poder legislativo? É a omissão? É o acompliciamento? É o silêncio diante da tragédia vivida pelos servidores e pela população? Eles querem enganar a população. Amanhã, quando chegar o ano de 2018, eles vão lá, jogam um asfalto na rua, colocam algumas luzes, atendem a pequeníssimas reivindicações, e aí o desespero pode fazer com que eles consigam enganar. O que eu não acredito, porque hoje, por mais que eles tentem, a verdade aflora na revolta e no desespero da população. Quero ver os representantes do governo ocupando essa tribuna para defender essa peça orçamentária.